Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, sábado, 28 de setembro, nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum. As leituras que nos são propostas para o dia de hoje são retiradas do livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, até o capítulo 12, versículo 8. Salmo 89 e 90, o Evangelho de Lucas 43, Lucas 9, versículo 43 ao 45. Nós vamos refletir hoje sobre a primeira leitura tirada do livro do Eclesiastes, ou Kohelet, né? A palavra Eclesiastes, ela indica alguém que tem como função falar na comunidade, falar na assembleia, falar perante a comunidade. E Eclesiastes vem de eclesia, não é? E já é uma tradução já é uma tradução grega do hebraico, do Kohelet, da Kahal, né? E que quer dizer também assembleia, comunidade, reunião de pessoas. Então, o Eclesiastes não é o nome de alguém, mas é uma função. Alguém que fala perante a comunidade. É um sábio que vai dar orientações aos seus discípulos sobre a vida. Então, o livro do Eclesiastes foi atribuído, o seu autor, a Salomão. Ele diz lá no início que foi rei, né, em Jerusalém. Mas a gente sabe que pela tradição, segundo a tradição, Salomão é um rei sábio. Então a tradição passou a atribuir a sabedoria a Salomão. Por isso o autor vai se valer disso, né, e vai utilizar, se dizer, né, um rei. Então ele está assegurando que será aceito dentro da comunidade, dentro da tradição judaica. O que nós sabemos sobre ele é que ele é um mestre, alguém que vai investigar a arte do bem viver. Ele mesmo diz isso dele no livro, que ele é alguém que buscou entender a vida, buscar compreender os mistérios, a complexidade da vida, através da sua observação, através das suas viagens, e que agora vai transmitir para os seus discípulos essas suas reflexões, o fruto dessas suas reflexões. O nosso texto foi escrito provavelmente no terceiro século antes de Cristo, o livro do Eclesiastes. O texto em questão que nós vamos trabalhar está fechando o livro, lá no final do livro. O livro inicia no capítulo 1, versículo 2, com uma palavra que nós conhecemos muito, né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E esse final do livro, aqui no capítulo 12, nós vamos tratar da juventude e da velhice. E o autor vai fechar também utilizando esse mesmo refrão que nós conhecemos tão bem, não é? Vaidade das vaidades. É um superlativo, assim como a gente conhece Cântico dos Cânticos, Rei dos Reis. Então, é algo grandioso, né? Então, é a excelência, é aquilo que é o máximo de tudo. Superlativo. E vaidade das vaidades foi traduzido, né? A vaidade vem do latim, vanitas vanitatum, a tradução de uma palavra hebraica, o rebel. Mas essa palavra hebraica, ela não quer dizer vaidade, ela foi traduzida, mas ela quer dizer o sentido da palavra rebel, que foi traduzido por vaidade, seria melhor traduzido por fumaça, neblina, sopro, algo que se esvai, algo que se dissipa no ar, algo que não tem consistência, algo que é passageiro, que é ilusório. Não é a vaidade nesse sentido de uma coisa que você, vaidade, aquilo que você gosta de apresentar, não tem essa conotação ética, moral, uma pessoa vaidosa, alguém que gosta de se apresentar, de ser visto, né? Então não é esse sentido da vaidade. A vaidade no Eclesiastes é algo que é passageiro, que é efêmero. Então vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que ele está querendo dizer? Olha,
eu investiguei, eu busquei, eu procurei, eu olhei para o mundo, para a vida, para tudo, e o que é que eu descobri? Que tudo é passageiro. Que as coisas debaixo do sol, como ele gosta de dizer, não é? Elas têm o seu fim. Então, esse poema aqui no final do livro, esse é um belo poema, cheio de metáforas, sobre o entardecer da vida, sobre romper o cordão de prata, a roldana que se arrebenta no poço. São imagens que revelam o fim das atividades humanas. E ele também vai falar da velhice, do fim da vida, né? Como esse tempo final, esse tempo do declínio, esse tempo em que não se sentirá mais prazer em nada. Então, a velhice é apresentada dentro desse texto do Eclesiastes como a finalização de um período. Então, nós temos a juventude e nós temos a velhice. Então, depois de observar tudo, de percorrer todos esses caminhos, o que é que o Eclesiastes, o que é que o autor descobriu? Tudo é passageiro. Mas algo que ele vai aqui nos colocando, que a velhice é um tempo normal da vida, que vai combinar com a morte, quando o sopro da vida vai retornar ao seu doador, ao seu criador. Né? E ele diz, Deus, tudo que Deus concedeu, agora ele vai retomar. Né? E tudo isso é vaidade. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. Agora, lá no início do nosso texto, ele vai dizer, alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem dos dias da tua juventude. E ele vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da juventude. Lembrando aqui que o Eclesiastes, ele não tem como um horizonte de sentido a ressurreição. Ele está pensando aqui só nessa vida terrena e na finalização dessa vida. Nós que somos cristãos e cristãs, olhando para esse trecho, a partir da nossa experiência cristã, a partir da revelação de Jesus Cristo, como é que nós podemos interpretar esse texto? Podemos olhar e pensar que alegria maior, não há alegria maior do que buscar o Criador, buscar a Deus, ser seguidor e seguidora de Jesus desde a juventude, para quando chegarmos no final da vida, entregarmos esse sopro retornar ao nosso Criador, tendo como graça, tendo como dom, e ter vivido essa graça e esse dom de forma incondicional, de forma plena, no seguimento a Jesus Cristo, que nos ensinou como viver, como se doar, como se entregar ao Pai, ao Criador, ao doador da vida, fazendo valer essa vida a pena, dando sentido a essa vida. Então, aparentemente pode parecer que esse texto é um texto pessimista, porque a vida culmina aqui, mas o nosso olhar, a nossa leitura é uma leitura cristã. Então, Jesus está se entregando ao Pai, está nos ensinando a nos entregar também a nossa vida, para que tenhamos uma vida vivida no princípio básico da sabedoria em Israel, que é o temor do Senhor, que é reverenciar ao Senhor, reverenciar a vida. Então, irmãos e irmãs em Cristo, sejamos gratos a Deus por esse dom e saibamos viver com dignidade e em graça a vida, o dom que o Senhor nos concedeu. Obrigada a todos e uma boa reflexão a todos.